Tá. A passagem de hoje fala de a ressurreição de Lázaro, é João 11, do 1 ao 44. Estava enfermo Lázaro de Betânia, é, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te. E voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são, não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, pois nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Credes nisso? Sim, Senhor. Respondeu ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta e avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiu-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disse aos judeus: Vê quando o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que ele não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tira a pedra, disse-lhe Marta, irmão do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: Não te disse que eu, se creres, verá a glória de Deus? Tiram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desata-o e deixe-o ir. Amém? Amém. Bom, vamos fazer aquele exercício que a gente sempre faz para a gente não esquecer? Quem são os personagens desse texto? Jesus, Marta, Maria, Vamos Lázaro, devagar. Jesus. Depois que Marta. apareceu Jesus, apareceu quem? Depois de Jesus, Discípulo. apareceu Oi? os discípulos. Os discípulos. Depois Marta. Depois Maria. Maria Depois... e Lázaro. Não, tem ainda um grupo aí antes. Os judeus que estavam Isso. acompanhando. Os judeus, ou vamos chamá-los de povo. Eu gosto de chamá-los de povo porque o povo tem uma função, né? Todos esses. E por fim, o último aí é Lázaro. o Lázaro, né? Que é o Jesus é o protagonista e Lázaro seria o co-protagonista, né? Porque o texto se passa em cima da história da fatalidade da morte dele, certo? Tudo bem até aí? Uhum. Então, e aí, como é que a gente começa esse texto? Qual que é o fio da meada para esse texto aí? Vamos tentar lembrar em que circunstância Jesus estava? Antes das férias, a gente leu lá, Jesus estava numa discussão ferrenha, não estava? Ele fala do bom pastor, aí por fim ele fala que ele era o filho de Deus. Uma mentira interessante que a gente vê, olha gente, como as sutilezas da vida, né? Vocês já ouviram algumas pessoas que, assim, se opõem um pouco a Cristo, que fala que Jesus nunca disse abertamente que ele era o Filho de Deus? Vocês já ouviram isso? Não, Jesus nunca disse abertamente. Isso é uma grande mentira, porque Jesus reiteradamente disse que ele era o Filho de Deus, né? Porque aí essas pessoas tentam comparar com, por exemplo, Confúcio, que nunca disse que ele era, né? Ele era só um sábio, com Buda, que disse que apenas era um iluminado. O único que de fato diz que é o Filho de Deus é Jesus. Aí alguns grupos, isso é uma coisa interessante de vocês estarem preparados.
Alguns grupos falam, não, Jesus foi um grande profeta, um grande homem, mas ele nunca disse abertamente que ele era o Filho de Deus. Não, Jesus disse reiteradamente durante os evangelhos que ele era. E no Evangelho de João, João reforça isso, né, muito, muito. Então, nesse quadro aí, Jesus brigando com os judeus, ele sai da Judéia para dar um tempo, né? Porque era pedrada, era apedrejamento, ameaça de apedrejamento toda hora. Aí ele sai da Judéia e vai aí para uma área mais distante. Bom, então é nessa situação que ele está, ele e os discípulos longe um pouco da Judéia. E aí o que acontece? Chega a notícia de que Lázaro está Doente. Doente. que Lázaro está doente. E aí, agora vocês falam, eu só queria dar o panorama para vocês lembrarem, pintar o quadro. Ele podia ter ido imediatamente, né? Mas ele esperou, porque, na verdade, ele queria fazer exatamente o que ele fez, né? Mas é interessante, porque ele tinha uma relação de muita proximidade, né? De muita amizade. Eu acho que, eu não sei se foi no The Chosen, não sei em qual desses que tem da história, mostra que eles eram amigos na adolescência, não sei também quanto isso é. Mas eu achei interessante assim, porque ele se conteve, né? Ele sabia que ele iria fazê-lo, mas ele sentiu todo aquele processo, né? Eu acho que isso é interessante da gente destacar, o quanto Jesus sentiu a, não só a doença, mas, né, todo o processo das irmãs e o sofrimento do luto. E é interessante até que João faz uma observação aí. Que Lázaro morava em Betânia, com as suas irmãs, e aí ele fala de Maria, vocês perceberam aí? Essa Maria. Aqui, né, lava o O cabelo. que será que João quis identificar essa Maria aí, nesse texto? Sabe uma coisa que achei interessante? Que quando a Maria e Marta, elas estavam juntas, provavelmente estavam juntas ali, lamentando a morte do irmão, né? E eu imagino a situação que elas estavam vivendo, porque elas sabiam que Jesus tinha poder de cura. A expectativa que elas ficaram durante aquele tempo, esperando que Jesus fosse. Eu me coloquei no lugar dela, sabe? Nossa, ele vai chegar, porque ele não veio os questionamentos, né? E quando sabem que Jesus está chegando, a primeira pessoa a correr é Marta. Mas foi Maria que ficou aos pés dele, foi Maria que derramou perfume nos pés dele. Então, foi Maria que estava mais ligada a ele e entendia o que ele podia fazer, o que ele estava dizendo. Mas foi Marta, aquela que estava ataviada, fazendo muitas coisas, ela que entendeu que Jesus, mesmo que o irmão tivesse morto, ele podia ressuscitar, né? E quando eu estava lendo isso, essa foi uma das coisas que eu achei interessante, né? É que uma era totalmente ligada a Jesus, a ponto de deixar de fazer as coisas e ficar ali e gastar um dinheiro que não tinha para comprar um perfume, né? Para adorar a Deus. E a outra, né? Que menos aparece na história, foi a que, quando viu que Jesus estava chegando, ela ainda, ela foi atrás dele, porque sabia que ele podia fazer alguma coisa. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas eu vejo essa relação das duas mulheres, né? Uma totalmente ligada a ele e aos ensinamentos, mas a outra que estava sempre preocupada em fazer alguma coisa foi a outra que se apressou a recebê-lo. E Maria ficou ali, né? Só foi porque Marta, olha, Jesus está te chamando, né? Aí ela foi acompanhá-lo, mas ela não teve iniciativa de se apresentar a Jesus quando soube que ele estava chegando. Uhum. Muito boa a sua reflexão, Edna. A gente adora a Deus de maneiras diferentes. Isso é importante da gente perceber, né? Marta, às vezes a gente julga, né? Nossa, como nós somos julgadores, né? Não só dos outros, como da Bíblia também, desses personagens bíblicos, né?
não existe uma maneira em atos, assim, em atos de benevolência e tudo, que padrão de adoração de Deus. Cada um adora a Deus da maneira que Deus o fez, o habilitou. A única coisa, a única restrição que tem é adorar em espírito e verdade, adorar com o coração pronto. Marta servia, por isso que ela vai receber Jesus, né? É a maneira, o serviço de Marta é a maneira da adoração dela. Maria já é apaixonada, né? Maria já derrama perfume, Maria já senta aos pés, já é uma outra maneira, né? Mas não significa que uma está certa, que a outra está errada. Jesus acolhe as duas maneiras, né? Mas é interessante essa colocação, mas por que João destaca? O que vocês acham que é a intenção de João quando ele destaca? Foi Maria que sentou, que enxugou, e as duas irmãs, olha, eu estou lendo o verso 3, e as duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Estamos indo, eu, minha mãe, vou pegar a Valéria, nós vamos lá. Deixa eu mutar a Dilsa. Pronto. Por que vocês acham que tem esse destaque de João aí? Não? Tem a ver com o que a Mara disse. A profunda amizade deles, né? Não era alguém do povo. Não era o povo, vamos dizer assim. Não era alguém distante. Era alguém que tinha uma profunda intimidade com Jesus, né? Então, vamos lembrar, vamos pensar quando a gente quer fazer as coisas para as pessoas que estão mais perto, né? Isso é uma coisa importante nesse texto. Esse texto, ele está mostrando alguém de muito perto, mostrar uma coisa para alguém de muito perto. E Jesus está dizendo o que ele vai mostrar aí. Vamos ler de novo? Os versos 4 e 5 aí. Quem que pode ler de novo? 4 e 5. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu... É só o 4 e o 5 só. Jesus, ele reforça, João reforça essa profunda intimidade, e Jesus diz com a boca, ele diz para os discípulos, ele verbaliza isso, tanto que João escreve o que Jesus diz, né? Isso aconteceu para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Será que a gente espera o tempo de Deus nas fatalidades da nossa vida, para as pessoas que a gente ama, para que eles vejam a glória de Deus? Será que o tempo das coisas acontecerem para a glória de Deus, a gente respeita para aqueles que estão mais próximos, ou naquela nossa ânsia de proteger os nossos amados, a gente atropela o tempo de Deus e não permite que Deus mostre a glória dele? Entenderam a minha pergunta? Ah, com certeza. Com certeza a gente atropela. Será que a Com gente quer ser certeza. Deus na vida daqueles que estão perto? Né? Será que Você a sabe gente... que eu me policio muito nessa parte. Eu me policio muito nessa parte, porque assim, na minha família, muitas coisas as pessoas vêm até a mim, né? Tipo, qualquer situação que acontece, vamos chamar a fofinha, vamos chamar a fofinha. E às vezes eu largava tudo para achar que eu podia resolver as coisas, né? E,
E um dia uma psicóloga falou para mim que eu não era Deus, né? Que eu tinha que esperar Deus resolver as coisas. E ainda falou mais, falou para mim que eu estava gostando de ser Deus, né? Eu estava gostando. Então, assim, eu me policio muito para algumas situações que acontecem no meio da minha família mesmo, a não ser orar, né? Que é o nosso papel. Eu não me pôr na frente para atropelar as coisas, né? E nem a vontade de Deus. Eu faço isso, tipo assim, eu me policio muito, assim, em tudo. Até com as coisas com meus filhos, em casa, né? Com a minha família, porque Deus não divide a honra dele com ninguém, né? A glória dele com ninguém. Às vezes a gente se põe no lugar dele, a gente acha que está ajudando, mas a gente está gostando de ser glorificado, né? De, ai, eu resolvo tudo, eu resolvo tudo. E o Senhor é exclusivo, né? Uau, fofa! A fofa falou aí, o pior é que a gente gosta de ser Deus, né? E na vida dos mais próximos, mais ainda, né? É relevante, importante. E pior é que a gente não sabe o desfecho da história, né? E aí a gente quer ser Deus e depois ainda é cara de pau o suficiente para dizer, ah, foi a vontade de Deus, né? Mas a gente sabe bem de quem foi a vontade do atropelo. Quantas vezes a gente afasta as pessoas de Deus porque não permite que elas passem pela dor. Ah, isso aí é duro, hein? Não permite que elas passem pelo sofrimento. E aí mais para as mães, a gente não quer que os filhos passem pelo sofrimento, pelo crescimento necessário para demonstrar a glória de Deus, né? Então, o que esse texto está mostrando uma atitude de Jesus que era Deus, né? De uma pessoa que aguarda o tempo certo para que a glória de Deus seja manifestada. A minha pergunta aqui foi assim: já pensou que as coisas que acontecem na sua vida são para a glória de Deus? E as dificuldades, as mortes, as lutas, né? E aí eu fiz uma outra pergunta. Ou o que acontece na sua vida, você converte para a glória de Deus? As pedras que você encontra pelo caminho, né? As dificuldades, você lamenta, você acha que Deus abandonou você, você acha que a vida do outro é perfeita e que a sua é tudo errada, ou você olha para essas pedras, a gente já deveria ter aprendido isso, né, com a nossa idade. A fofa que é mais nova já aprendeu. Você converter isso, essas dores do caminho, essas lutas, os pecados das pessoas que você olha de fora e julga, você converte isso para a glória de Deus. Você vê isso como Primeiro que, plano de Deus. Desculpa, pode falar, Mara. não, primeiro que a gente não quer ficar na dificuldade, né? A gente não quer esperar na dificuldade. A gente quer que Deus nos livre dela, né? Então, assim, esse negócio eu ouço a Edna falar que, né, dessa história de estar no deserto. A gente não quer ficar no deserto. A gente quer que Deus tire a gente rapidamente e que Ele mude a situação, porque é, essa coisa de ficar esperando no deserto é muito complicado. Na minha vida, eu tenho, nem pensando nos outros, nem estou pensando em quem está em volta de mim, mas eu fico pensando em mim, eu fico orando para que Deus me tire daquela situação, que Ele resolva, né? E ouvindo isso aqui, realmente, assim, às vezes a única coisa que você tem que fazer é esperar o tempo de Deus, né? É esperar e esperar de uma forma que eu ainda espero que ele converta o meu coração, que é esperar sem ficar nessa angústia, nessa insatisfação, né?
que eu acho que é muito diferente, né? Ficar no problema e ficar blasfemando, assim, não blasfemando de xingar Deus, mas assim, de dizer, poxa, o que é que eu estou fazendo que eu não eu continuo patinando nessa mesma coisa, né? Difícil, né, gente? É difícil. É difícil e tem problemas, gente, que eu vou dizer para vocês vão viver a vida inteira. O nosso propósito nesse mundo, a gente já viu várias vezes. É glorificar a Deus e dar louvor à sua glória, não é isso? Nosso propósito nesse mundo. Isso requer dependência. Aonde a gente mais quer estar independente é aonde Deus vai colocar a nossa dependência. A gente quer ser independente, eu vou falar da minha questão aqui, né? Eu quero ser independente da igreja. Deus vai me colocar debaixo da submissão da igreja. Não pode colocar em cargo alto, tem que colocar, sabe? Na dependência. Quero ser independente na minha família. Deus vai me colocar debaixo da submissão do meu marido, debaixo da submissão dele. Quero ser independente financeiramente. Deus vai me colocar numa condição financeira de dependência de alguém. Quero ser independente como mãe. Mãe do ano, quero ganhar o prêmio, esse daí sou eu, quero ganhar o prêmio da mãe do ano. Deus vai me colocar na dependência da oração pelos meus filhos, para que eu me submeta à vontade dele. Esse é o coração contrito que Deus não despreza, esse é o coração da verdadeira adoração, esse é o louvor de espírito e verdade, é um louvor de saber que Deus é Deus e que eu não sou Deus, como disse a Fofa. A dependência desse Deus. Isso é muito importante a gente perceber como o Evangelho nos aponta isso. E a gente não gosta dessa situação. A gente não gosta. Ninguém fofa gosta. Todas nós gostamos de ser Deus. Todas nós gostamos da nossa independência. Vixe, só agora abriu, hein? Todas nós gostamos da nossa independência. Bom, Jesus aí fala, esse diálogo de Jesus com os discípulos, vocês riram ou não? Eu achei engraçado a questão do Tomé, né? Ele estava vivendo com Jesus e ele não estava entendendo, ele não entendeu até o final, né? Porque ele queria tocar nas filhas de Jesus, né? Ele falou assim: olha, acabamos de sair da Judéia, você quer voltar? Mas se quer voltar, eu vou morrer. Eu já estava esperando que ele ia ser uma batalha triste e que ele ia morrer. Ele não conseguia, vivendo tanto tempo ali com Jesus, ele ainda não estava entendendo qual era a posição dele ali naquele grupo, né? Porque ele estava pensando numa questão política, né? De enfrentamento, né? Eu não conseguia ver que não era isso que Jesus estava falando. Eu vou dizer de novo o que eu já disse, Edna. Cada um tem o seu jeito de louvar e adorar a Deus, né? A gente tem que entender que cada pessoa... Por isso que é importante a gente não julgar a maneira do outro ser. Jesus... quando Tomé pede para Jesus para botar o dedo na ferida, que Jesus fala, põe, tá aqui. Jesus não vai julgar ele falando assim, cara, não dá, hein? Você já deu, hein? Já ficou 3 anos comigo e não aprendeu nada. Não vai. Né? Aqui a gente vê que Tomé, que a gente fala, né? Igual São Tomé, tem que ver para crer, né? Que a gente fala que ele não tinha fé, ele acreditava só no que via. Aqui Jesus deu para ele a oportunidade de ele ver. E o bom é que o coração de Tomé, a frase de Tomé é o desfecho desse trecho da história. Tomé estava junto. Nós vamos para... às vezes a gente julga mal Tomé, mas Tomé estava junto. Vocês já viram aquela pessoa, aquele irmão da igreja, que parece que não tem a mesma fé, que não tem, mas ele sempre está junto? A gente deveria valorizar isso em Tomé. Ele fala, tudo bem, então nós vamos morrer lá, não tem problema não, nós vamos junto para morrer, né? Uma coisa importante, talvez é isso que o Espírito Santo está reiterando aqui hoje, né? Eu não tinha pensado nisso, mas é que a gente precisa valorizar
a maneira como as pessoas louvam a Deus, a maneira como elas servem a Deus, e não achar que a nossa maneira é a maneira certa, porque cada um serve diferente, serve com o que tem, mas tem que servir com integridade, né? Mas o que eu disse da risada foi uma coisa antes, Edna. A conversa de Jesus falando, Jesus todo filosófico, né? Muito poético, falando que que Lázaro não vai para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí, quando ele fala que ele vai voltar para a Judéia, eles falam, Rabi, mas alguns dias atrás o povo queria apedrejá-lo, e ainda assim o senhor vai voltar? Você já teve a impressão de que Deus está fazendo alguma coisa errada? Já teve essa impressão? Jesus, o senhor não está entendendo o que a fulano está fazendo. Isso aí não tem volta, Jesus. Isso é muito grave. Vocês já tiveram essa impressão que Deus... A gente tem aquela frase prontona, né? Não, Deus está no controle. Mentira que a gente acha isso. Mentira! A gente questiona internamente, Senhor, mas isso aí é por isso que não vai ter volta, como é que vai ser? Né? E não, você sou eu que sou assim, rebelde. Não, nós somos seguidoras suas. Pode ficar tranquila. Oh, meu Que Deus, a então, gente está no mesmo passo. ai, meu Deus, como é que a gente segue a de Jesus, né? Porque é tudo Não, em bom farinha sentido, do né? mesmo saco. Né? A gente tem a impressão, Jesus, mas isso aqui é definitivo demais. Isso aqui é definitivo demais. O senhor sabe mesmo, mas eu orei tanto, tanto para que isso não acontecesse, mas eu orei tanto. Mas aconteceu, como é que o senhor vai transformar isso aí em glória? Não dá, Jesus, isso aqui. E quando a gente vê os desfechos das histórias, a gente fala, uau, uau, dava sim, né? Bom, aí ele fala, aí, olha que legal essa expressão, há 12 horas de claridade todos os dias. Olha, gente, que coisa, Jesus está muito filosófico, a gente percebe aí o amor que ele tinha por Marta, Maria e Lázaro, pela frase, pela maneira bonita como ele se expressa, né? A emoção de Jesus aí é bem clara quando João conta a maneira como ele falou as coisas, né? Há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E aí ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Né? Que vocês entenderam desse... Que poema bonito é esse aí de Jesus para nossa alma? Será que um dia, parece que eu não vi ainda. Muito bom ver todo mundo hoje. Saudades. Será que a luz e a noite seria a vida e a morte? Há 12 horas, né, de vida, de dia e 12 de noite. Tipo, eu que controlo isso. Se nós vamos estar no dia ou na noite, está sob o meu controle, né? Então, pensei que talvez pudesse ser disso. Ele fala, e ele está só dormindo, eu vou acordá-lo. Fiquem tranquilos. Agora sim está tudo sob o meu controle, porque era ele que estava falando, né? Que muitas vezes é verdade, a gente fala, está tudo sob o controle nosso, né, fofa? Não de Deus, né? A gente é doido para ter esse controle na mão, né? Eu acho que essa é a luta maior que a gente vive. Como entregar esse controle? E aqui ele está falando para os discípulos isso. Relaxa, tranquilo, eu estou aqui. 12 horas de dia, 12 horas de noite, ele está só dormindo, nós vamos chegar lá na hora certa, para que a glória de Deus seja manifesta, né?
E é incrível a forma como ele coloca isso, né? Maravilhosa. Muito dia, louco meninas. isso, né? Que a Angélica disse, eu nem tinha pensado em relação à morte e à vida. Muito, muito bacana. O que mais que vocês viram aí desse texto? Que poema Bom dia, é assim, meninas. né? Poema a gente pode interpretar de várias óticas, né? Fala, Dilsa. Esse foi um trecho que me deixou meio confusa durante a leitura e eu fui fazer uma pesquisa. Aí eu li que ele fala das 12 horas, porque os judeus mediam o dia assim, 12 horas, das 6 às 18. E ele faz essa referência, como ele quisesse dizer assim, foi Deus quem fez, eu estou sobre os cuidados dele, né? Estamos em segurança, porque Deus está cuidando. E também porque ele faz uma referência ao fato de não ser chegada a hora dele ainda. Podemos ir, ainda não chegou a minha hora, né? Ele sabia disso, está tudo no controle. Vamos em segurança. Isso foi o que eu li em alguns estudos sobre essa colocação das 12 horas. Legal. Mais alguém? Bom dia, meninas. Bom dia, Té. Eu ia ficar quietinha, mas assim, porque eu estou fazendo outras coisas, estou ouvindo. A gente falou sobre o controle e uma outra situação que a gente gosta de confrontar o próprio Deus, né? Ah, Jesus, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você errou no tempo, tá vendo? Chegou atrasado. Jesus, você chegou atrasado, como que você foi? Você não estava vendo que meu irmão estava doente? Aliás, eu mandei te avisar. Foi gente na frente falar que ele estava doente. O que aconteceu que você não chegou antes? Ele agora morreu, acabou. Eu duvido do poder de Deus, eu duvido do controle de Deus sobre a minha vida, que tudo está sob o controle. Eu duvido que ele pode consertar o que está quebrado. O que para mim já era, morreu, acabou, mas sou eu que morro. Eu duvido que Jesus pode me ressuscitar, por isso eu também fecho meu coração para ele, e muitas vezes o caminho que eu escolho é o da morte, porque eu não creio que ele pode me ressuscitar. E eu, como cristã que sei que ele vai me ressuscitar, às vezes não creio que vai me ressuscitar se eu morrer, se ele não vier me buscar antes. Não creio que ele pode fazer coisas tão menores, né, que, por exemplo, uma ressurreição. Quem tem poder para ressuscitar os mortos? Quem tem poder para ressuscitar os mortos? E a outra coisa é sobre porque acontece, tudo que acontece, como a Edith bem pontuou, é para a glória de Deus. Tudo que acontece na minha vida, eu não estou ao acaso, eu não sou um navio sem deriva. Por mais que eu esteja no deserto, que eu não quero enfrentar o deserto do zero lugar, o deserto, como já disse alguém, é lugar de passagem. Eu vou ficar no deserto e glória a Deus pelos meus desertos, que são eles que me aproximam da vontade de Deus. E aí você entende por que Paulo falava que se alegrava nas tribulações. Cada vez que ele tinha uma coisa que o confrontava, que o judiava, que o maltratava, ele entendia o plano de Deus para a vida dele. E o propósito que fica todo mundo procurando, querendo saber qual é, Deus já deixou tão claro qual é o propósito, é para a glória dele. Então, a nossa dificuldade é aceitar, porque eu quero ter um outro propósito hollywoodiano, bonito, para todo mundo ver, uma coisa, olha, estéril, em destaque, e pode até ter tudo a ver com salvação. Pregou e milhares se converteram. O propósito é para a glória de Deus. Como Deus te conhece e sabe melhor como que ele vai fazer, aproveitando tudo que você tem aí de bagagem, o seu coração, as suas mãos, a sua saúde, ou até a sua doença, a falta dela, tudo ele usa para a glória dele. Amém. É isso, né? As 12 horas do dia também podem ser entendidas como a presença de Jesus, né? A luz
a luz desse mundo, né? A luz desse mundo, se caminha conosco, a gente caminha nas horas do dia. E o interessante é que a luz de Jesus, ela está todos os dias, né? Ela não vem só na hora da dificuldade. A luz de Jesus, eu posso escolher caminhar durante o dia nesse mundo. Posso escolher caminhar com a luz de Jesus. E posso escolher caminhar nas trevas e tropeçar. É uma escolha minha, né? Bom, aí a que eu achei engraçado do texto aí é que o pessoal não entende, né? Ele fala, Jesus, você está dormindo, deixa ele dormir, né? Aí Jesus tem que falar claramente, né? A limitação do povo, né? Nosso irmão Lázaro morreu, bora, que ele morreu, né? Bom, quando ele chega, eu sei que vocês já ouviram diversas mensagens sobre o diálogo dele e de Marta. Então, eu até nem me preocupei tanto com esse diálogo, porque esse diálogo ele fala muito sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre a nossa crença, como disse a Esther aí, sobre a nossa crença de que ele é vencedor sobre a morte, né? Esse diálogo de Jesus com Marta é muito interessante. O que a Edna disse também, de que Marta vem primeiro, vem correndo, né? E Maria aguarda, a maneira de cada um. Maria não estava errada de ficar lá esperando, Marta não estava errada de vir rápido, né? Mas a maneira como cada um enfrenta situações, né? Eu já aprendi que em situações difíceis, para mim, uma coisa que me ajuda muito a equilibrar aquilo que eu sinto é ter alguma coisa objetiva para fazer. Isso me dá... por isso que eu acho que eu gosto de resolver papelada, sabe? Nas situações difíceis, porque aquilo me dá um equilíbrio, né? Para eu não precisar envolver... Eu já sou um turbilhão de emoções. Então, se eu não tiver alguma coisa prática para fazer, eu desregulo na minha emoção. Então, é importante a gente se conhecer, né? Então, é a maneira que eu sirvo, é a maneira que Jesus me deu. Tem outras pessoas que precisam morrer, de chorar, de lamentar, porque aquilo reorganiza, né? Tudo bem, também não tem problema. Não preciso ficar empurrando, sai do lugar, que essa seria eu, né? É Marta e Maria lá no diálogo atrás, né? Depois a conversa de Jesus com Maria. O engraçado é o povo também, só fazendo um parênteses aí. O povo, gente, se a gente que está na época das lacrações aí, das defamações, sei lá o quê, se a gente der ouvido para a voz do povo, a gente morre doida. Porque isso eu estou falando tanto no nível global, quanto do povo que vive na nossa vida. Porque a opinião sobre, você deve estar fazendo alguma coisa errada, porque se você está fazendo isso, Deus não gosta de você. Quando Deus reverte a situação, olha como Deus te abençoou. O povo é oscilante. Por isso que eu gostei de chamar esses judeus aí de povo. O povo é oscilante, o povo vai conforme a onda e sempre do lado ruim da história. Aí, Jesus chorou. João fala, no versículo, Jesus chorou. Ponto. Né? Quando separaram, claro que não foi João que separou, mas quando separaram, deixaram esse versículo sozinho. Dizem que é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Tem um outro lá que e aconteceu, mas esse aí não tem sentido em si mesmo. Então, a gente já considera esse como o menor da Bíblia. Jesus chorou, ponto. Mas o povo tem que dizer o quê? Ai, se ele gostava tanto, parece que ele gostava tanto. Não curou tanta gente, podia ter vindo antes. O povo vai ficando essa ladainha. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser povo. Porque quando a gente não está passando pela situação, quando é outro que está passando pela situação, quantas vezes a gente é povo, né? Ah, fulano não podia ter feito diferente. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas... Quer dizer, de Jesus talvez a gente não fale, porque a gente não tem coragem. Mas das pessoas... Ah, você está fazendo isso. Ah, você não sei o quê, né? Bom, e para terminar aí, a cura de Lázaro também, eu queria deixar
uma frase. Quando Marta fala, Jesus, ele está há 4 dias que ele morreu e ele já cheira mal. Versículo 40. Jesus responde para ela assim: eu não lhe disse se você cresce, veria a glória de Deus. Então, Lázaro veio para fora, a gente já viu, tem que desatar, tem que tirar pedra, também sei que vocês já ouviram 500 mensagens disso, que ele não tirou a pedra, que quem tirou a pedra era o outro, para que a gente faz o que a gente pode, entendeu? Essas mensagens do comigo, sei que vocês já ouviram, né? Mas eu queria terminar que a gente pensasse nisso. E Jesus dizendo hoje para a gente, nas circunstâncias que a gente está, com as dificuldades que a gente está vivendo, dentro do nosso próprio deserto, a frase de Jesus para Marta é a nossa frase para hoje também. Eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Irmãs, se hoje vocês decidirem andar na luz, andar nas 12 horas da luz, se hoje você decidir crer, e é por isso que a gente passa pelo deserto, a gente vai ver a glória de Deus. E o problema aqui não é ressuscitar Lázaro, nada, é enxergar nas situações do deserto a glória de Deus, a nossa dependência dele. Certo? Podemos fechar com isso? Amém. Então, vamos escolher hoje ver a glória de Deus. Nas nossas dificuldades, na louça que a gente tem para lavar, a gente tem que ver a glória de Deus no cotidiano, no normal, na roupa que a gente tem que dobrar. Eu não passo, né? Mas a gente tem que dobrar. Nas situações difíceis, nas más notícias. A gente está sendo convidado a olhar e ver nisso tudo a glória de Deus. E isso é crer, né? Vamos orar, então? Vou pedir para a Mara orar por nós hoje. Pode ser, Mara? Uhum, pode. Não sei se eu vou conseguir chegar até o final, porque hoje pegou, hein? Hoje pegou. Ah, querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo em que o Senhor tratou exatamente daquilo que a gente precisava, cada uma de nós, ó Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão gracioso com as nossas vidas, apesar de tudo que a gente fica tentando fazer para te ajudar, ó Pai. Senhor, dessa forma tão linda, responde de uma forma simples. E a gente precisa é crer que o Senhor vai fazer no seu tempo, na sua hora. Ó Deus, eu entrego tudo isso na tua presença, Pai. Coloco cada uma das minhas irmãs aqui na tua presença. O Senhor sabe que o coração de cada uma está precisando nessa hora, Pai. Mas obrigada por aquilo que o Senhor falou ao meu coração. O Senhor tome conta da minha casa, do meu marido, de tudo isso que está deixando a gente sem saber direito para onde ir, ó Pai. Que o Senhor trate dessa forma, como o Senhor fez, ó Deus, no seu tempo, da sua forma. Alimenta, Senhor, a nossa fé a cada momento. Renova, Senhor, a nossa esperança a cada momento. Eu só tenho que te louvar, Senhor. Só tenho que te louvar, porque é maravilhoso. É maravilhoso o que o Senhor faz. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.